os 10 ingredientes com melhor custo-benefício para utilizar na confeitaria pet. Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje, falando então de ingredientes, uma forma aí de você otimizar a sua produção e também ter um maior lucro. Sejam bem-vindos, vamos fixar o tema da nossa aula. Hoje eu fiz uma listagem então com os 10 ingredientes que eu considero como o melhor custo-benefício para você fazer os seus petiscos aí, seja para venda ou então para você também poder fazer em casa. Ingredientes que são fáceis de encontrar e também aí tem um custo reduzido, além de dar um ótimo resultado para os nossos petiscos e também ser altamente palatável, que aí vai conquistar os focinhos pets. Então, separei aqui, difícil separar 10 ingredientes, parece ser muita coisa, mas dentro das possibilidades, das tantas possibilidades na confeitaria pet, selecionar apenas 10 é um grande desafio. Então, eu separei aqui por alguns tipos, né, pra gente poder falar aí um pouco de farinha, um pouco de proteína, líquido, gordura, vegetais, né, entre tantos ingredientes aí que eu poderia escolher. Então, o meu primeiro ingrediente escolhido para ser utilizado na confeitaria pet é uma farinha que ainda gera polêmica, mas a utilização dela na confeitaria pet traz um resultado fantástico. Então, meu primeiro item escolhido é a farinha de trigo integral. Carol, por que você escolheu essa farinha? Bom, primeiro ponto, né? Eu quero falar já que eu escolhi duas farinhas hoje. Então, essas duas farinhas, né, são farinhas que a gente encontra diretamente no supermercado, tem um custo reduzido e trazem aí um resultado maravilhoso para a gente fazer os petiscos. A farinha de trigo integral, ela é uma farinha que ela traz uma elasticidade para a nossa massa. Então, você pode utilizar a farinha de trigo integral para fazer biscoitos, bolos, cupcakes, misturas aí em proteínas para dar o ponto e você conseguir assar. Então, a farinha de trigo integral, além dela ter esse baixo custo, ela consegue aí deixar a nossa massa um resultado muito parecido com as massas tradicionais feitas de farinha branca, né? A farinha de trigo integral, no caso aí para os biscoitos, você consegue, além dessa elasticidade, você consegue fazer os cortes da massa com muita facilidade. Além disso, a farinha de trigo integral, ela é a melhor farinha para você fazer os blends, essas misturas, né? Então, se você não quer apenas utilizar a farinha de trigo integral, utilizar uma porcentagem baixa dessa farinha, aí dá 100% de farinha que a gente vai utilizar, a gente utilizando de 20 a 30% da farinha de trigo integral, a gente já vai conseguir um resultado muito interessante nas nossas massas. Seja aí numa mistura com uma farinha muito rica, como a farinha de amêndoas, né? Ou então uma farinha mais simples, como a farinha de arroz. Então, eu poderia ter trago aqui a farinha de amêndoas, a farinha de linhaça, né? Mas essas farinhas, elas têm um alto custo. São ótimas farinhas para utilizar, mas você tendo a base, né? Tendo essa porcentagem de farinha de trigo integral, você vai ter um resultado muito mais bacana nos seus petiscos. Principalmente em biscoitos, bolos e cupcakes, tá? Nosso segundo ingrediente também é uma farinha, então eu escolhi duas farinhas aqui para nossa listagem, que é a nossa farinha de aveia. A aveia é sensacional, tem muitas fibras e também aí a gente encontra um baixo custo, né? Você consegue a aveia em farinha, em farelo, em flocos. Então você consegue aí dar várias texturas para uma mesma massa com diferentes formas da aveia. Você consegue fazer mistura dessas três formas aí da aveia, tanto da farinha, quanto da farela, quanto do flocos. E ela também serve aí para misturar com outras farinhas e ela também traz um resultado muito bacana quando você mistura ela
com ingredientes para fazer de estilos bolinhos ou então fazer coxinhas, salgadinhos em geral, né? Você consegue uma textura ótima com a aveia. Além de ser muito fácil de encontrar e também é um produto que você consegue aí utilizar no caso de um docinho, por exemplo, caso você perca o ponto da sua massa de docinho, é um ingrediente que você consegue aí adicionar para conseguir manusear, seja fazer bolinhas ou então no caso de salgadinhos, quando aquela massa fica muito pegajosa e você acaba perdendo o ponto. Normalmente isso acontece, né? No caso dos vegetais, quando você faz os cozimentos em água, né? Que exige aí uma maior quantidade de farinha para a gente atingir esse ponto para bolear ou para manusear, né? Dependendo do tipo de produto. Então, a farinha de aveia, assim como a farinha de trigo integral, ela também serve para vocês fazerem essas misturas, né? Esses blends aí e ter um resultado muito bacana nas massas. Então, quando você estiver fazendo um produto, né, que ele já esteja cozido, como o caso do docinho ou salgadinho, a farinha de aveia ou então os flocos de aveia, eu gosto bastante, como fica o visual, né, dessa aveia nos produtos, elas podem aí ser inseridas para finalizar e você conseguir o ponto ideal. Além de você conseguir aí utilizar a aveia até mesmo em produtos líquidos ou patês, por exemplo. Então, a aveia é sempre importante, você que está começando aí, ter a aveia como um ponto de apoio nos seus petiscos, tá? Se você é um resultado, a aveia é ótima aí para você tentar organizar e dar o ponto dessas massas, tá? E agora, né, falei aí das minhas duas farinhas que eu acho que não podem faltar, que fique muito claro, né? Existem muitas farinhas aí pra gente utilizar, mas hoje o nosso tema é o melhor custo-benefício. E o mais importante que eu quis trazer aqui também para nossa aula de hoje são produtos que todos consigam encontrar. E eu vou entrar agora em um, né, que também gera muita discussão aí, tem muita gente que fala que não encontra, mas eu garanto para vocês, se vocês forem procurar nas redes sociais, vocês encontram esse produto por doação com muita facilidade, que é o kefir. Então, o kefir, os grãos de kefir, né, eles aí trazem muitos benefícios na confeitaria pet. Além de ser um probiótico natural, né, que você pode aí até mesmo oferecer para o seu pet apenas esse produto, o iogurte, né, feito aí com os nossos grãos de kefir na base de leite ou então feito em água, eles podem dessa forma já ser oferecido para os pets ou então você pode utilizar ele dentro das suas massas como base líquida nas receitas. O kefir ele acaba saindo mais em conta que o iogurte natural, tá, pessoal? Então, é por esse motivo, entre as duas opções, eu resolvi escolher o kefir. Além dos benefícios dele, claro, né? O kefir aí, ele acaba se tornando um ótimo aliado na confeitaria pet. Isso porque a gente consegue utilizar de várias formas esse iogurte. Seja aí só o iogurte, ou forma de um iogurte grego, de um cream cheese, ou até mesmo apenas o soro desse iogurte de kefir pode ser utilizado de várias e várias formas, tá? Então, como base líquida em qualquer massa, tanto o soro quanto o iogurte, eles servem aí para a gente conseguir chegar no ponto da nossa massa, ou então o iogurte mesmo, né? Na verdade, a gente pode usar o iogurte de kefir em praticamente todas as produções da confeitaria pet. O iogurte ele serve aí como um ótimo ingrediente para você fazer desde um sorvete com uma mistura de frutas ou então fazer também a nossa cobertura de cream cheese de kefir, né, que fica um ponto maravilhoso. É necessário uma grande quantidade, mas ainda assim acaba compensando muito mais que você comprar o cream cheese ou então o iogurte, tá? O kefir, para quem ainda nunca mexeu no kefir, eu sempre falo para vocês conhecerem melhor o kefir, os pontos, né, os níveis de acidez que você consegue atingir pelo kefir aí. Para você não pegar o tal do ranço do kefir que eu falo, né? Porque o kefir
ele é aí uma colônia, você precisa sempre estar mexendo nela, né, fazendo a trocas, coando, fazendo um novo iogurte, e acaba sendo aí realmente uma sequência. Se você pega o ranço do kefir, né, ou você acaba não gostando porque deixou ele muito ácido ou muito pouco ácido, ou ainda não sabe fazer as misturas, seja para sua família ou para os pets, dê uma chance para ele. Faça em menores quantidades, tá? O pessoal aí às vezes eu vejo que acaba não consumindo tanto, porque quando pega o kefir, quer fazer de 1 litro para mais sempre, né? Então a minha indicação, se você não conhece esse produto ainda, é pegar ele e colocar aí dentro de um potinho de vidro, tá? De 200 a no máximo 500 ml, para ir conhecendo e deixando ele no ponto exato para consumir, tá? Para os pets, a aceitação do kefir é muito, muito boa, tá? Então, vale a pena utilizá-lo. Além disso, o kefir, ele pode ser usado em receitas salgadas. Então, desde aí de um bolinho de carne, até mesmo massa de bolo, ou então numa mistura para fazer uma base de panqueca na frigideira, por exemplo, você pode utilizá-lo e ele também vai dar uma textura e uma maciez muito bacana para a massa de vocês. Então, o substituto do kefir aqui seria o iogurte natural, né? Todo mundo aí tem acesso também no supermercado. Então, a gente estava falando aqui das doações. O kefir, dentro de redes sociais, se você procura nesses grupos, tem bastante pessoas que doam esse kefir, porque essa colônia ela acaba crescendo muito. E se você não doa, você acaba descartando, né? Claro, pode ser feito congelamento, mas depois que você está há muito tempo já com esse ingrediente, acaba aí tendo uma grande quantidade de grãos mesmo. Por isso que existem essas doações. Às vezes essas doações aí têm o custo de R$5, R$10, ou então você precisa levar um vidro para a pessoa, né? Então tem várias formas aí. E também hoje a gente já encontra o kefir em alguns empórios aí vendidos como se fosse um iogurte, tá, pessoal? Dentro de embalagens, dessas embalagens como se fosse de leite, de plástico. Então já existem algumas marcas aí que estão comercializando também o kefir. Então existem opções para quem ainda não cultiva, né, e não faz o uso sempre do kefir. Então é uma maneira de vocês conhecerem também. Confesso que eu experimentei, né, um industrializado, e ele é um pouco diferente, sim, né, porque ele é um produto pasteurizado. Ele é um pouco diferente, sim, o sabor. Então vale a pena você ter o seu kefir para você realmente acertar o ponto, tá, pessoal? A cada quantidade de horas que você deixa, ele vai criando mais acidez, né? Eu, particularmente, gosto do kefir bem azedo que fala, sabe? Do kefir puro mesmo. Tem gente que não consegue muito esse sabor, né? E faz aí a mistura com frutas, por exemplo, para consumir em casa. Ou para o seu pet acaba misturando com uma carninha grelhada, por exemplo, para aceitar melhor. Então, assim, a gente consegue fazer diversas produções com um único ingrediente. Vou tomar uma aguinha. E agora, o quarto ingrediente que eu escolhi aqui. Então, a gente já falou de 3 ingredientes, as nossas farinhas, farinha de trigo integral, a aveia, o kefir, e agora a gente vai entrar aqui na questão de frutas, vegetais e verduras. Eu escolhi como tubérculo, no base, a nossa batata doce. A batata doce, ela é muito versátil na confeitaria pet. Ela também, além de ser utilizada em recheios e coberturas de bolo, ela também pode ser inserida dentro das massas, seja uma massa de biscoito ou então um bolo, né? A batata doce, ela tem uma consistência ótima para ser feito os purês, né? Para utilizar aí como base também de qualquer uma dessas receitas que eu comentei aqui. Então a batata doce, ela acaba aí dando uma textura muito boa nas massas, e com recheio e cobertura você consegue aí fazer um recheio que ele fique
bem durinho, né? Que não tem aí perigo de ter o caimento do seu bolo. Então ele fica um bolo bem seguro e também é um produto aí que tem uma aceitação muito, muito boa. Para pets que ainda não consomem, né? Nem nunca consumiram nenhum tipo de bolo de aniversário, por exemplo, a batata doce acaba sendo aí chave para você usar dentro da confeitaria. O mais bacana da batata doce, além da gente poder fazer produções como a pasta americana, por exemplo, né? Você também consegue colocar colorações nessa batata, adicionando aí corantes naturais com redução ou então em pó. E é mesmo ela sendo um corante com redução, que é um corante que ainda tem um pouco de líquido, né? Você acaba conseguindo deixar na consistência correta para utilizar de recheio e cobertura. A batata doce você pode aí fazer de diversas formas. Então a batata doce dentro de água, por exemplo, né, que outros produtos para recheios e coberturas a gente acaba não indicando, porque ele acaba tendo muita umidade e acaba escorrendo água, não ficando na textura correta. A batata doce é um produto que você consegue cozinhar em água, né, de uma forma muito rápida também, quando você tem um pedido em cima da hora. E você fazendo esse cozimento, você consegue desde amassar no próprio garfo, no caso de recheios, né? No caso aí de cobertura, eu sempre recomendo vocês a passarem a batata doce ou por uma peneira ou então bater no processador. Se essa batata estiver muito seca, no caso você tenha aí cozido ela no vapor, né? Você pode adicionar até mesmo um pouco de kefir ou iogurte natural para deixar aí na textura correta, tá? Então, é uma batata, tem uma versatilidade gigante dentro da confeitaria pet, né? Além da batata doce tradicional, a gente tem aí batata doce roxa, batata doce salmão. Então, não vamos nem entrar, né, nas demais batatas. Mas a batata doce é um produto que a gente encontra em todo o Brasil com facilidade. Ela se mantém aí o ano inteiro também nas prateleiras, tá? Então, é por isso que eu não poderia deixar de escolher a nossa batata doce entre tantos tubérculos que a gente pode usar aí na confeitaria pet. Nós temos aí o inhame, a batata salsa, que é mandioquinha, tá, pessoal? É o mesmo ingrediente. Ou batata baroa, são todas a nossa batata salsa. Esses produtos a gente também encontra. A batata salsa, às vezes, ela dá uma sumidinha do mercado, tá? Ou ela acaba aumentando muito o custo também dessa matéria-prima durante o ano. Mas a batata doce, ela é muito fácil de encontrar. O inhame também é um produto que eu adoro, amo trabalhar com ele, mas ele acaba aí também tendo essas oscilações muito altas no valor e às vezes também é um produto que acaba ficando em falta. Então, entre todos esses, né, temos aí também o aipim, por exemplo, né, que também é um produto ótimo para usar na confeitaria pet, mas aí ele acaba perdendo para a batata doce na questão de tempo de cozimento, tá? E textura também, principalmente para recheios e coberturas. Então, entre essas opções, a minha escolha foi a batata doce. O quinto e o sexto item da nossa lista são aqui vegetais, né? Então, entre tantas as opções aí que a gente tem para escolher de vegetais na confeitaria pet, eu escolhi 2 aqui com muitos benefícios e também são vegetais que a gente consegue usar em várias produções e que dão uma textura muito bacana. A primeira dela, então, o nosso quinto item é a abóbora. Qual abóbora, Carol? Existem diversas abóboras, todas podem ser utilizadas, desde aí da cabotiá, moranga, abóbora paulista, que é aquela estilo pescoço, né, ou abóbora seca também é conhecida. Todas essas abóboras, elas podem ser utilizadas na confeitaria pet. Então, de que forma usar a abóbora? A abóbora, né, você pode usar desde processada, para fazer um bolinho, ela pode ser utilizada de recheios e salgadinhos, ela pode ser feita um purê
para ser usada como base de um patê, ou então você fazer aí dessa abóbora recheios, coberturas, né? Ou até mesmo docinhos, como doce de abóbora ou um docinho de festa, também é possível. Como fazer o cozimento dessa abóbora? Se você for usar em recheios e coberturas, o cozimento da abóbora deve ser feito no vapor. Isso porque a abóbora ela já tem bastante umidade, então se você cozinha em água, ela vai acabar ficando muito molenga e aí vai acabar soltando aquela água. No caso de recheios, o bolo acaba desestruturando, né? Por causa do peso do bolo, acaba saindo nas laterais essa abóbora. E no caso de recheios, a gente tem o risco de escorrer. Então, para fazer docinhos, salgadinhos, né? Se você faz essa abóbora cozida no vapor, vai ser necessário uma menor quantidade de produto seco, no caso uma farinha, né? Para dar essa textura e você conseguir moldar. E o sexto ingrediente que eu escolhi é o brócolis. Carol, o brócolis. Gente, o brócolis, além de todos os benefícios, né? Ele é um produto que fica um visual muito legal nos petiscos. Seja aí num quiche, por exemplo, né? No estilo de torta, seja no recheio, numa mistura com uma mistura de bolo. Então, o brócolis, você consegue aí fazer caldos, né? Fazer a base com o brócolis para utilizar. Você consegue também trazer a coloração verde para os seus petiscos. E o brócolis, o legal é que ele é um produto muito fácil de manusear, né? A gente tem aí alguns tipos de brócolis, né? Hoje em dia é mais comum aqui na região até nós encontrarmos o brócolis chinês, que é aquele brócolis que ele é inteirinho, né? Tem também, não sei como na sua região pode chamar esse brócolis, aqui a gente conhece como brócolis comum, que é aqueles brócolis que tem as folhas maiores, né? E são separados. Ambos também podem ser utilizados na confeitaria PET. E o mais legal, você consegue fazer o aproveitamento do brócolis como um todo, processando os talhos, folhas e utilizando nas misturas, tá? Então, como recheio, por exemplo, você tritura, né, todo o brócolis e você consegue usar ele perfeitamente. Ele fica muito bonito, visual, e a aceitação também é muito boa. E é outro produto, como todos da nossa listagem aqui, que a gente tem uma facilidade muito grande em encontrar, né? Então, são produtos aí que não alteram tanto o valor, foi isso que eu pensei, principalmente para fazer a nossa listagem de hoje, né? E que você encontre esse produto o ano inteiro, porque senão não tem lógica aqui eu colocar como melhor custo-benefício e a gente só ter ele algumas épocas do ano, né? Então agora escolhi aqui 2 proteínas pra gente falar então da minha listagem aqui. Tantas proteínas para escolher, né, pessoal? Entre vísceras, carne bovina, frango, peixes, carnes exóticas como carneiro ou então a carne de rã, né? Mas sabe qual que eu escolhi? A primeira entre nossas duas aqui, que é o nosso 7º item da lista, foi o fígado bovino. Gente, o fígado bovino, a aceitação dele é incrível, além do custo do nosso fígado, né? O fígado, como todos esses ingredientes que eu listei aqui hoje, ele é um ingrediente chave para você ter uma aceitação dos pets, tá? E você pode utilizar de diversas maneiras. O fígado, você pode aí fazer massa de biscoito, liquidificando ele. Além da coloração do fígado, fica muito bacana. Então, no caso de você quiser fazer um brigadeiro salgado, você consegue aí já essa coloração mais marrom apenas com essa matéria-prima, tá? Então, o fígado, além de você poder fazer produtos que são muito, muito, muito chamativos para os pets, como produtos desidratados, né? Também os bolos de aniversário, ou então petiscos no estilo de bifinhos. O fígado, a atração dele dos pets é fora de série, pessoal.
Então, se você não trabalha com o fígado bovino ou se você nunca ofereceu o fígado bovino para o seu pet, faça essa experiência, tá, pessoal? É muito, muito incrível como as pessoas acham que o pet não vai gostar porque ela não gosta, né, de algum tipo de produto. E o fígado entra aí como uma das minhas principais nesse assunto. Tem muita gente que não gosta de manusear o fígado, principalmente ele cru, né? Então, aí as minhas dicas para vocês, tá, pessoal? O que vocês podem fazer? Se você tiver, né, essa percepção de não conseguir encostar no fígado porque ele é muito molengo e tudo, você pode fazer ele ou assado ou então grelhar ele numa frigideira e manusear ele, né, fazer os cortes dele depois que ele já estiver cozido, tá? Tem muita gente e muitos alunos nossos que eu conversei e aí adaptaram dessa forma para conseguir manusear realmente esse tipo de produto, tá? Não tem problema você não gostar, né, do fígado bovino, mas você não pode deixar de oferecer para o seu pet aí, porque com certeza ele vai aí ser atraído por essa nossa proteína, tá? Carol, e o fígado de galinha? O fígado de galinha também tem uma aceitação ótima, tá, pessoal? Ele tem até o custo menor que o fígado bovino. Mas o que acontece? Se o seu pet não é acostumado, né, e ele vai e come uma grande quantidade do fígado de galinha, ele pode, tá, assim como outros ingredientes, né, ele pode ter algum tipo de desconforto. Então, se você nunca utilizou, ou então você está comercializando, vale mais a pena você trabalhar com o fígado bovino, tá? Tem outras proteínas, né, que eu gostaria muito, muito de colocar na nossa lista aqui, como coração bovino, tá? Que é fantástico. Pato, adoro trabalhar com pato, também tem essa característica de uma carne mais escura, né? Que já traz um resultado muito bacana para os petiscos. A rã também é incrível, cordeiro, salmão, enfim, tá, pessoal? Não vou entrar muito aí, porque minha listagem é só 10 hoje, né? Então, por isso que eu separei. Então, meu oitavo, entre todas essas opções aí de carnes, né? Eu tive que escolher a carne bovina. A carne bovina, versatilidade dela também na confeitaria pet, incrível. A gente pode utilizar em praticamente todas as produções, desde fazer aí bolinhas de carne, né? Como qualquer outra carne, na verdade, né? Que tem essa textura aí, que você consiga fazer uma carne estilo moída. Mas a carne bovina, não deixem, né, de ter esse sabor, seja num bolo de aniversário ou num biscoito, porque além dos pets gostarem bastante, né, ele acaba sendo aí, pessoal, mais familiar assim, sabe? Então é uma carne que todo mundo consome já, né? O consumo dela é mais comum. As pessoas acabam oferecendo sempre uma carninha pro seu pet, né? Seja aí num churrasco ou seja aí uma carninha que a fez especificadamente. Então, assim, é uma proteína que as pessoas acabam conhecendo mais, tem a certeza que o seu pet gosta. Então, por isso que eu escolhi a carne bovina. Além de você poder utilizar diversos cortes da carne bovina, né, pessoal? Desde uma alcatra, um acém, coxão mole, coxão duro. Então, assim, essas carnes bovinas, né, você pode fazer ela desde uma carninha desfiada até uma carninha moída, ou dependendo do seu prato aí, fazer ela até mesmo um picadinho na ponta de faca, que são cortar bem pequenininho assim, e você consegue adaptar em muitas produções. Desde aí no bolinho, como eu comentei, um bolo ovo, por exemplo, né, que é aquele ovo escocês, onde tem um ovinho na parte interna, e então essa nossa massa de carne. Desde outros tipos aí de petiscos, como os mais comuns, desde sorvete, pessoal. Você pode fazer massas em geral, né? Você pode misturar essa carne moída dentro de uma batata doce para fazer um recheio, né? Então, a carne não poderia deixar de estar aí entre a nossa listagem.
A número 9 da nossa lista é, então, um ingrediente cheio de benefícios e, além disso, tem uma coloração fantástica, que é a cúrcuma, o açafrão da terra. Além de você conseguir aí trazer essa coloração para recheios, para coberturas, ele traz um aroma fantástico, tá? Então, para fazer coberturas com a cúrcuma, né, você pode desde já fazer o cozimento da nossa batata doce com um pouco de cúrcuma na água, que já vai. É tão intensa a coloração da cúrcuma que ela pega com muita facilidade. Ou então, quando você for processar a batata doce ou o cream cheese, né, bater na batedeira, enfim, adicionar então a cúrcuma. Diferente de outros corantes naturais, né, a cúrcuma, por essa intensidade que ela tem aí, tanto em pó como o açafrão da terra ralado, né, pessoal? Tem que cuidar. Esse produto é aqueles produtos que você tem que pensar quando for fazer. Quem aí já fez a pasta dourada? A pasta dourada, ela vai na base com cúrcuma, né? Água, óleo de coco e pimenta do reino, né? Então é uma pasta poderosa. Quando você vai fazer essa pasta, se você utiliza o açafrão da terra, se você vai ralar, para quem não conhece, procura depois aí, o açafrão da terra, ele parece um gengibre, tá? Ele é uma raiz mesmo. Então, quando você vai ralar esse ingrediente, ele pega a coloração em tudo que você passar. Então, dicas quando você for usar a cúrcuma. Utilize refratários de vidro, tá? Porque eles vão acabar aí não manchando. Se você utiliza embalagens plásticas nesse tipo de produto, eles acabam aí pegando bastante a coloração, tá? Então, como potinhos, esses potinhos que imitam a porcelana, por exemplo, né, que não são de porcelana, eles acabam aí tingindo de uma forma. Falo isso por experiência, tá, pessoal? Já perdi utensílios para cúrcuma no geral. Então, tomem esse cuidado aí quando for trabalhar com ela, tá? Principalmente quando for a raiz mesmo, tá? Em pó acaba sendo mais tranquilo, né, para a produção. Mas, como eu tava falando da nossa da pasta dourada, né, da Gold Paste, se você coloca um plástico filme em cima e você retira o plástico filme, você vai ver, porque como tem um óleo de coco ali junto, ela acaba soltando ainda mais a coloração. Como eu estava comentando também, diferente de outros corantes em pó, no caso da cúrcuma, né, você não precisa aí fazer como se fosse uma pasta com ele, adicionando um pouco de umidade, um pouco de água. Por quê, né? Quando você coloca um pó de beterraba, por exemplo, numa mistura e ela não tem um pouquinho aí de umidade, ela acaba ficando esses gruminhos, né, no meio da nossa massinha ali, no caso da batata doce. E durante os períodos ela ainda vai se dissolvendo e alguns pontos vão ficar aí, que ficarem esses gruminhos, e alguns pontos vai continuar saindo a coloração. Não vai ficar uma coloração intensa e também vai ficar aí diferente as colorações em cada parte da sua produção. Então, por isso que é importante misturar com um pouquinho de água, fazer como se fosse uma pastinha, pequena quantidade, só para já umedecer esse corante. Mas no caso da cúrcuma, o poder de tingimento dela é tão grande, pessoal, que você acaba aí não tendo essa necessidade. Outro ponto interessante da cúrcuma, quando vocês forem fazer uma cobertura, como por exemplo uma cobertura com cream cheese ou uma mistura aí de ricota com iogurte, por exemplo. Quando você insere a cúrcuma, se você espera em torno de 2 horas aí para utilizar esse ingrediente, né, essa produção, você vai ver que a coloração dela fica mais intensa, tá? Então, no caso de coberturas, é muito interessante você fazer essa cobertura e esperar, deixar ela em torno de 2 horas na geladeira, que você vai ver como vai ter aí um poder incrível e vai ficar ainda mais amarelo. Então, cúrcuma, além de ser utilizado para trazer a coloração de recheios, coberturas, você ainda consegue trazer colorações nas massas, como no caso de salgadinho, por exemplo.
e também consegue transformar um ingrediente, né, trazendo ainda mais essa intensidade amarela. E o último ingrediente da nossa lista é um óleo. Qual óleo será que eu escolhi entre tantas as opções aí, hein, pessoal? Poderia escolher o óleo de coco, o óleo de linhaça também são ótimos óleos, mas eles também aí têm um custo um pouco superior. Então hoje o óleo que eu indicaria para vocês é o óleo de girassol. O óleo de girassol, ele não tem aí o custo tão alto quanto o óleo de coco, por exemplo, aí, né, que teve um aumento gigantesco nesse último ano, no geral, aí tiveram vários aumentos dessa matéria-prima, né? Na verdade, todas as matérias-primas tiveram esse aumento, mas entre as opções, o óleo de girassol, ele acaba aí sendo a melhor e também nas produções você consegue utilizar em todas, tá? Em todas as nossas produções aí que contém uma gordura. Poderia escolher aqui a banha de porco, por exemplo, né? Que também tem um baixo custo, mas a banha de porco, em alguns produtos, né, ela acaba, mesmo utilizando a mesma quantidade ou uma menor quantidade, ela acaba ficando aí com aquele aspecto gorduroso, tá? E a banha de porco também, né, muitas vezes você precisa aquecer, principalmente agora que já tá no inverninho, né, como o óleo de coco, para utilizar em algumas produções. Então, por esse motivo, a minha escolha hoje foi o óleo de girassol. Ótimo para fazer massas, para colocar nas misturas de bolinhos, salgadinhos, tá? E até mesmo para fazer um estilo aí de manteiga de amendoim, que seja desses estilos mais escorridos, né? Você adicionar um pouquinho de óleo de gergelim óleo de girassol com o amendoinzinho, né? Pode ser essa farinha ou o amendoim inteiro, que vai ter que processar durante mais tempo. Você já consegue fazer uma manteiga de amendoim linda para ficar escorrida nos bolos. Fica lindo em bolos de corte ou então bolos que você aí não consiga deixar uma estrutura, um espatulado, como no caso de bolos que têm formas, como bolo de osso, por exemplo, né? Onde aí você não consegue fazer tanto uma base com cream cheese ou com iogurte para deixar um espatulado nele, ou então colocar ossinhos nas laterais. É uma ótima forma de você entregar um bolo com um resultado lindo, fica o visual bem brilhante, tá? Teve um bolo até na loja essa semana assim. Vou ver se eu acho ele para fazer o post aqui para vocês entenderem bem sobre essa técnica que eu tô falando aí da nossa pasta de amendoim, né? Ou manteiga de amendoim que fica no estilo mais escorrido, né? A gente pode fazer a pasta de amendoim para recheio, né? Que daí seria aí não tendo adição de óleos, ou então dessa forma de cobertura também que fica muito, muito bacana. E aí, gostaram dos 10 ingredientes que eu escolhi hoje? Gente, que difícil escolher 10 ingredientes, né? Quem me acompanhou aqui durante todo o período sabe que eu falei aqui bem mais de 10 ingredientes, né? No meio da nossa listagem, mas preciso aqui passar as informações, então também os demais aqui que eu acabei comentando para poder, né, falar para vocês qual foi os meus pontos para escolher esses 10 ingredientes com o melhor custo-benefício. Então, se você aí tem a sua confeitaria pet ou se você está fazendo petiscos para o seu pet, aproveite dessas dicas aí que são produtos com uma alta aceitação, tá? Tanto para cães quanto para gatos, tá, pessoal? E quero aí também falar para os nossos alunos, quem está assistindo aí, nossos alunos que entraram na última turma. Eu vou parar agora aqui para responder todo mundo pelo Hotmart, também pelo nosso WhatsApp. Então, pessoal,
Quem ainda não aproveitou e não está na comunidade Chefe de Animale, no nosso link ali da bio, a gente não tem novas turmas previstas ainda, mas se você quiser garantir que a hora que a gente abre uma turma aí, a gente te avise, entra nesse link, tá? Já faz o seu cadastro ali para receber todas essas informações e qualquer dúvida que você tiver, nesse link tem o nosso WhatsApp direto, tá? Então, qualquer dúvida, qualquer coisa, você pode entrar ali e tirar todas as dúvidas diretamente comigo ou com a Betina, tá, pessoal? Quero desejar um ótimo fim da semana, já, né? Meu, tá voando, gente, que loucura, né? Esse ano aí a gente achou que ia andar um pouco mais devagar, que nada, ó, já estamos na correria, chegando perto do mês 6, hoje, dia 19, certo? Dia 19/5 já. Então, cada vez mais aí passando o tempo. Não deixe de aproveitar o tempo para aprender cada vez mais, fazer os testes da sua receita. E qualquer coisa é só mandar um direct aqui para nós. Um ótimo dia para vocês, uma boa quinta-feira e fiquem ligadinhos que terça-feira tem aula com a Betina às 6:30 da tarde. Tchau, tchau, pessoal. Um ótimo dia para vocês.